Hoje é dia 24 de junho, é a metade exata do calendário litúrgico cristão, porque o último Natal foi há exatos 6 meses, a do verbo haver, com H, e o próximo será daqui a 6 meses. Dia 24 de junho é a lembrança de João conhecido como o Batista, o batizador. João, filho de Isabel e de Zacarias. Isabel, prima de Maria, portanto, João e Jesus são primos. João é lembrado na tradição popular brasileira, ou melhor, representado como uma figura que eu tenho certeza que você já viu em algum lugar. Um menino do cabelo encaracolado, do lado de um carneirinho. Até o Luiz Gonzaga tem uma música, né? São João do Carneirinho. E talvez você já a tenha escutado, já a tenha ouvido. Né? Então essa é a representação popular que tem no Brasil de João Batista. É uma representação que simplesmente não corresponde ao que os evangelhos nos falam a respeito de João. Né? Não tem nada a ver com um menino fofinho do cabelinho encaracoladinho do lado de um carneirinho. Usei a sequência de diminutivos aqui agora de propósito. João é apresentado na Bíblia como uma figura estranha, exótico, sujeito esquisito. Ele vivia no deserto, vestia-se uma roupa de pelo de camelo e é descrito como alimentando-se de mel silvestre e gafanhotos. Os gafanhotos, conforme a ciência, são fonte de proteína. Então, certamente, ele era muito magro. Isso é uma pessoa esquisita, né? Bastante estranha, uma figura estranha. E os evangelhos nos apresentam João como sendo um homem extremamente corajoso. Muito corajoso. Porque ele foi apresentado como o precursor do Messias e, portanto, ele prepara o caminho para a chegada do Messias, desafiando as pessoas ao arrependimento, mudança de vida. E ele desafiou a todos, as autoridades e ao povo, militares, líderes religiosos, até o próprio rei. Ele desafiou Herodes Antipas. Este Herodes Antipas era filho do outro Herodes, Herodes o Grande, aquele que mandou matar os menininhos em Belém de Judá, de 2 aninhos de idade para baixo, por ocasião do nascimento de Jesus. Esse Herodes agora, então, filho daquele outro, e Herodes o Grande teve, todos os filhos dele chamavam-se Herodes também. Então nós temos Herodes Antipas, que é esse que foi confrontado por João, Herodes Filipe, Herodes Arquelau. Falta de criatividade de Herodes, né? Colocar, ou talvez megalomania muito grande, né, de colocar o nome dele em todos os seus filhos. Mas enfim, deixa o Herodes para lá. Herodes Antipas teve um caso, se envolveu com a esposa do próprio irmão dele. E é aquela situação que todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de falar. É igual a história conhecida, né, a roupa nova do rei. O rei está passando um papel ridículo, mas ninguém tem coragem de falar. E aí um menino que, com a sua singeleza e ingenuidade infantil, aponta o ridículo do rei e diz: o rei está nu no meio da multidão. Às vezes as crianças ou os loucos, um louco como João, louco no sentido de fora dos padrões de uma sociedade. Não estou me referindo aqui agora a uma psicopatologia, qualquer coisa nesse sentido. Nenhuma doença psiquiátrica, não é nesse sentido que eu uso aqui a palavra louco. Mas no sentido de alguém que não se enquadra nos padrões da sociedade. João não se enquadrava nas perspectivas, nos padrões da sociedade do seu tempo de jeito nenhum. Assim como não se enquadraria nos padrões da nossa sociedade. Ele não era consumista, vivia uma vida extremamente ascética, espartana, completamente fora realmente daquilo que se espera dele. E ele completamente, assim, fora desse padrão, mas corajoso, denunciou de maneira pública
a situação que Herodes Antipas vivia. E literalmente perdeu a cabeça por causa disso. Ele foi executado. Morreu por ser fiel ao testemunho que deu, testemunho profético, de desafiar a todos a que mudassem de vida, se arrependessem de seus pecados. A pregação de João não era pregação de coach, conforme a gente vê hoje. Não era de autoajuda, tipo, você vai desenvolver a melhor versão de você mesmo, de você mesma. Você vai descobrir o seu potencial. Nada disso. João não falava de nada disso. Ele apontava às pessoas os seus erros para que elas mudassem de conduta, mudassem de vida. Eu nunca me esqueço, no distante ano de 1992, eu participei, eu e outros brasileiros, né, nós éramos uma turma grande aqui do Brasil, do 3º Congresso Latino-Americano de Evangelização em Quito, capital do Equador. E na abertura daquele evento, houve uma encenação teatral, e havia lá um ator, né, para dizer que era João Batista, e adaptaram o texto de Lucas capítulo 3 para os nossos dias. Aí, do meio do nada, ninguém esperava aquilo, levanta-se uma mulher lá na plateia e fala: João, eu sou uma dona de casa, tomo conta da minha família, cuido dos meus filhos, eu não tenho que arrepender de nada, não tenho nenhum pecado para arrepender. E o ator, então, para dizer que era João, falava para ela: você é fofoqueira, é orgulhosa, é arrogante, você se julga melhor do que todo mundo, não tem nenhum escândalo na sua vida, e por isso você acha que é melhor do que os outros, você tem que se arrepender sim. Levantou-se um outro e dizia: mas João, eu sou militar, eu tenho que cumprir ordens. Então o ator, né, para dizer que era João, falava para aquele outro: você tem cometido maldades em nome de obedecer ordens, tem praticado maldades, crueldades, covardias, você tem que se arrepender também. E assim, a um por um, João dizia: mude de vida, arrependa-se. A mensagem de João continua desafiadora. Mudar de vida, reconhecer o próprio erro, admitir a própria culpa, não jogar a culpa em ninguém, dizendo a culpa é dele, a culpa é dela. Não, cada um assumir a sua própria falha diante de Deus e dizer: eu estou errado, eu estou errada. É para isso que João nos convida. Faz sentido para você? Se sim, já clica aí de uma vez na mãozinha do joinha. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. Caso você já tenha feito a sua inscrição, aceite o meu agradecimento.